Você sente que a sua vida financeira muitas vezes atrapalha o seu desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento pessoal? Sente que as contas despertam ansiedade, estresse, deixa você com alterações emocionais? Ou sente que a vida financeira é uma parte que bloqueia você emocionalmente, profissionalmente? Hoje nós vamos falar sobre esse tema da vida financeira e como ela vai afetar a sua liberdade emocional e a sua vida como um todo. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a crescer, desenvolver, prosperar em todas as áreas da sua vida. Hoje estou com uma convidada especial, minha xará, Sheila Tavares. Seja muito bem-vinda, Sheila. A Sheila é especialista na área financeira e veio aqui nos apoiar hoje com esse tema. Sheila, conta um pouquinho do seu currículo, fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem. Olá, Sheila, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo, que irão nos assistir depois. Meu nome é Sheila Tavares, eu sou consultora e mentora financeira para empresas e pessoas físicas também. Eu trabalhei durante mais de 25 anos em escritórios de contabilidade e resolvi fazer uma transição de carreira indo para a área de finanças, porque eu percebi, tanto na minha vida quanto na vida dos empresários que eu atendia no escritório de contabilidade, que a gente precisa aprender a trabalhar, a mexer com as nossas finanças, tanto pessoais quanto empresariais. E hoje eu sou mentora, consultora, treinadora, palestrante nessa área de finanças, tanto empresariais quanto pessoais. E eu quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui, colaborando com você, com as pessoas que irão nos ouvir. Obrigada. Claro, a gente que agradece, né? E é bom contar para as pessoas como que surgiu essa iniciativa. Primeiro, eu tenho atendido diversas pessoas com dificuldades na vida emocional por conta da vida financeira. Às vezes é o medo de ser demitido, né? As pressões do dia a dia, as mudanças do trabalho, o mercado muitas vezes ditando mudanças muito rápidas, as coisas cada dia mais caras, né? E como eu sou especialista em depressão, ansiedade, burnout, mentoria profissional, esses temas eles cruzam muito com a vida financeira. Mandei uma mensagem para uma lista que eu tenho no WhatsApp, perguntando, olha, quais são as suas principais dores na área financeira, né? Vou chamar uma convidada especial para a gente falar sobre isso. Se você puder perguntar para ela o que você gostaria de perguntar. E aí vieram várias perguntas, né? Eu vou fazer algumas delas, mas a ideia aqui é que a gente faça esse bate-papo fluido, natural, até porque as pessoas também se conectam mais com isso, né? Falando um pouquinho que vida financeira é um desafio para todos nós, para mim, para você, para quem está nos ouvindo, né? E quero começar com uma pergunta que surgiu bastante, assim, surgiu com várias pessoas. A gente entende que a vida está um desafio constante, equilibrar os gastos, né? Já é um desafio muito grande. Agora, como que a gente equilibra, Sheila, esses gastos do dia a dia com as conquistas do futuro? Quais são as suas sugestões para as pessoas que têm essa dificuldade de pensar assim, olha, eu já estou com um desafio aqui do dia a dia e ainda tenho que pensar no futuro. O que dá para fazer para resolver isso? É verdade. Essa questão que você falou, né, de você trabalhar a questão do comportamento com as finanças tem tudo a ver. Inclusive, eu acabei de fazer essa especialização em finanças comportamentais e a gente trabalha junto, né? A área da terapia quanto a mentoria financeira. Então, para essa questão de equilibrar os gastos do presente quanto os gastos do futuro, com o que nós queremos no futuro, né? É o autoconhecimento. Então, crises sempre vão existir. Eu sou do tempo que eu peguei aquela inflação do Sarney, né? Então, o cenário econômico atual não é que ele esteja fácil, mas o Brasil teve outros momentos de muita dificuldade. Antigamente, você ia no supermercado de manhã, era um preço, e chegava à tarde e já estava tudo remarcado. Então, sempre vão existir crises financeiras. E o que a gente precisa fazer para equilibrar com o nosso futuro? Nós precisamos
começar a poupar, mesmo que seja uma quantia pequena, porque nós nem sabemos se nós vamos usufruir do INSS, né? Nós sabemos hoje em dia que estão nascendo menos pessoas, os jovens de hoje, eles não estão trabalhando de carteira assinada, então não estão contribuindo. Então, tem até uma pesquisa falando que em 2030 o Brasil já vai ter problemas para pagar as aposentadorias de quem já é aposentado. Imagina nós, quando nós formos aposentar, né? Então, fazer um planejamento para hoje, fazer um orçamento para que você possa fazer um investimento para pensar na sua aposentadoria sem depender tanto do INSS e conciliar isso com o seu presente, né? Que a gente também não pode deixar de viver o presente. Mas isso daí é o que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. Sheila, e para quem está endividado, como que concilia, né? Eu tenho o presente, tem as dívidas, tem as necessidades do futuro, como é que equilibra esses pratinhos? Que sugestões você dá para que a pessoa possa lidar melhor com as dívidas e reverter a situação? Bom, Sheila, o primeiro passo é o autoconhecimento, ou seja, você reconhecer por que você está gastando mais do que você ganha. Entender quais são as suas emoções, as suas crenças, quais são os gatilhos que te levam a esse comportamento. Então, você ter clareza dos seus objetivos de vida ajuda a manter o foco, né? Depois, vem a organização prática. Você vai fazer um orçamento detalhado, identificando e cortando os gastos desnecessários, ou você vai substituir, ou você vai reduzir, né? Que tem coisa que não tem jeito de cortar tudo. E você vai criar o hábito de viver um degrau abaixo da sua renda. Se possível, você vai renegociando as suas dívidas de uma forma planejada, e conforme você for quitando, você começa a direcionar pequenas quantias para uma reserva financeira. O importante, Sheila, é você transformar a sua relação com o dinheiro e não apenas pagar as dívidas. Não, isso é fantástico. Quando você fala da relação com o dinheiro, é isso que eu estou sempre conversando com os meus clientes, sabe? Porque tem gente que trata o dinheiro como um grande vilão, né? A falta dele, e aí envolve crenças limitantes, envolve bloqueios emocionais, envolve o que a gente chama de pensamentos de escassez. Às vezes a pessoa foi criada num ambiente de muita escassez, e a gente vai falar mais sobre isso. É verdade. Mas, ainda nesse ponto, né? Só para a gente encerrar assim esse pontinho, viver apenas o presente sem poupar ou investir versus planejar o futuro. No seu ponto de vista, como essas escolhas vão impactar a vida da gente como um todo? Bom, Sheila, eu por experiência própria, eu aprendi que viver apenas o presente sem pensar no futuro é uma cilada, bingo. Né? A gente precisa pensar no futuro, porque isso com certeza vai trazer consequências negativas, não só nas suas finanças, mas também na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida conjugal também. E priorizar o prazer imediato só vai te levar a ter mais ansiedade, porque se você só sai gastando o que você tem hoje, né, sem pensar no amanhã, uma hora você vai ficar endividado e isso vai te trazer problemas futuros. Isso vai trazer também estresse, problemas de saúde, baixa produtividade e também os conflitos nos relacionamentos, principalmente relacionamento conjugal. É importante notar, Sheila, que esse impulso ele tem raiz no nosso processo evolutivo de aproveitar o agora. Por quê? Na época das cavernas, nós não sabíamos se nós estaríamos vivos no dia seguinte. E isso veio no nosso processo evolutivo, a gente não consegue, mesmo nós tendo ciência, né, de que nós não vamos, entre aspas, né, nós sabemos da manhã, a gente não vai ser comido por um leão, a gente precisa saber a se controlar, né, mas isso veio do próprio processo evolutivo. No entanto, o futuro vai chegar e estar preparado financeiramente e emocionalmente é fundamental para ter mais tranquilidade, qualidade de vida e os seus relacionamentos mais saudáveis.
E o equilíbrio é a chave, né? Você tem que aproveitar o presente com consciência, escolhendo onde gastar, mas também você tem que construir a sua segurança para amanhã. Sim, sim. Eu percebo que algumas pessoas pecam pelos excessos, né? Algumas só Isso. pensam no futuro. Eu É, conheço pessoas assim que vivem de forma extremamente regrada, não viaja, não passeia por conta do medo do futuro e só investe no futuro. Tem isso. gente que já é o contrário, tem gente que vive como se não houvesse amanhã, se É, endivida, né? E quando você fala que o equilíbrio é a chave, acho que é importante pontuar isso, porque ter consciência do que dá para aproveitar agora e também consciência do que dá para ser poupado, né? Isso é muito importante. E Sheila, o que que você percebe? Você já atende empresários, você atende pessoas que precisam organizar a vida financeira. Muitas vezes, essas pessoas indicadas por psicólogos como eu, né? No seu ponto de vista, quais são os sinais de que a saúde financeira já passou um limite, assim, e começou a afetar o bem-estar psicológico da pessoa? olha, semana passada, Sheila, eu atendi uma empresária que ela está nessa situação. Ela está tendo problema de insônia, estresse, ansiedade. Ela, assim, está fazendo terapia, a psiquiatra está querendo passar remédio para ela, só que ela está um pouco resistente, né? E tudo isso devido às condições financeiras, né? Ela está sentindo baixa autoestima, porque isso tudo traz uma percepção, uma baixa percepção de autoeficácia. A pessoa acha que não vai conseguir sair daquela situação. Às vezes, realmente, né, ela está fazendo terapia, eu dei outros conselhos para ela, né? Então é isso, é ansiedade, estresse, problema de pressão, insônia, irritabilidade, problema de relacionamento, dores de cabeça, fibromialgia, são vários os problemas, né? A gente sabe que nós somos seres corpo, alma e espírito, e se nós estamos doentes mentalmente, isso tudo vai afetar o nosso físico também, né? Uhum. Então, são esses problemas que eu encontro nas pessoas que eu atendo também. Sim. E a irritabilidade ela fica mais evidente, né? A pessoa, quando está passando por uma crise financeira, tudo serve de gatilho para ela se estressar, né? E é uma coisa que a pessoa precisa ficar atento, porque voltando, né, na pergunta anterior, quando a gente falou do endividado, né, das dívidas, se a pessoa tem um plano de ação, ela renegociou, ela tem aquela parcela ali para pagar, já é o suficiente para baixar a ansiedade, né? Então, eu percebo também, Sheila, um comportamento da pessoa não querer reconhecer que está em maus lençóis. Assim. Então, ela não muda padrão, não toma algumas decisões no negócio e vai empurrando com a barriga, sabe? Porque qualquer decisão, como diminuir custos, diminuir equipe ou fazer alguns ajustes, ela enxerga como fracasso. Então, a mentalidade também vai sabotando as estratégias que precisavam ser adotadas. É importante a gente tomar muito cuidado com isso, ainda mais empresário, né? A gente acabou de passar, estamos passando por uma crise mundial, com guerras, guerra comercial, troca de tarifação. As empresas ficam malucas para dar conta de tanta coisa. A pessoa ser gentil com ela mesma nesse processo, entender, olha, tem uma turbulência acontecendo no mundo, é importante pensar em o que pode ser feito para se ajustar. É a famosa resiliência, né? Porque senão tem potencial para afetar e gerar, inclusive, doenças mentais. E assim, uma coisa que alguns conselhos que eu dei para essa empresária que eu atendi, uma coisa que eu aprendi com um psicólogo mesmo, né, que me atendeu uma vez. Sheila, você tem que fazer o básico. E assim, estudando também, eu percebi que e tudo isso eu perguntei para ela, olha, você está dormindo direito? Não está dormindo direito. Você está se alimentando direito? Eu cheguei lá, ela falou assim, tem uma semana que eu tô à base de café e comendo um pacote de pipoca doce, aquelas pipoca doces, sabe? Uhum. Não pratica atividade física, não tem um momento assim de paz, de contemplação. Eu
falei assim, gente, você não está fazendo o básico. Então, assim, já está procurando terapia, isso já é uma coisa boa, né? E, assim, exercer a fé também, né? Ela é católica, no caso. Falei assim, vai na igreja, conversa com Deus, né? Então, isso tudo é o básico que ela não está fazendo. Então, assim, a gente precisa alinhar primeiro, a gente desconsidera as coisas simples, mas são elas que elevam a gente para o próximo nível. A gente fica sempre buscando a fórmula mágica, mas fazer o básico é o essencial para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né? Você falou aí da sua cliente que faz terapia, mencionou agora de novo a terapia. No seu ponto de vista, sem choramelas, não precisa florear, pode falar, né? A terapia pode, de fato, ajudar a pessoa a mudar a relação com o dinheiro, ajudar a mudar a forma como lida com o dinheiro? Olha, todo comportamento, ele tem algo por trás. Então, a terapia, ela é um complemento à mentoria financeira. E sempre quando eu vejo, por exemplo, que a pessoa tem algum transtorno de compulsão, né, por compras, compulsão por jogos, depressão, transtorno de ansiedade generalizado. Eu não sou psicóloga, eu trabalho assim a parte comportamental um pouco, mas o meu foco também é os números, né? Ajudar a pessoa a sair das dívidas, a ter uma vida equilibrada financeiramente. Então, é necessário nesses casos, ou então até quando a pessoa sente a necessidade, né, de desabafar sobre a vida financeira, além da mentoria, a gente encaminha para você também, né, Sheila, as pessoas para que elas possam melhorar essa relação entre dinheiro e emoções, né? Descobrir quais são as crenças, os traumas, o que ela aprendeu na infância também, que está atrapalhando ela hoje em dia. Sim. Sabe uma coisa, você falou das compulsões, é muito comum nas compulsões as pessoas terem o comportamento, assim, da a compra como uma espécie de aconchego emocional, né? Então, a pessoa está com crise de ansiedade, a pessoa está com crise, deixa eu ir no shopping, né? Aí eu vou ali comprar pelo menos uma blusinha. E isso vai gerando um nível de comportamento de compulsão e vai piorando a vida, porque eu conheço pessoas que ficaram extremamente endividadas a ponto de ter que vender carro, fazer bazar de roupas para quitar as dívidas, né? E aí, dentro da terapia, a gente trabalha outras formas saudáveis de trazer essa sensação de segurança, de aconchego emocional, técnicas de respiração, técnicas de afirmações e várias outras técnicas que não envolvem gastar dinheiro, né? É verdade. Então, nesse ponto, a terapia contribui bastante, sim. Eu percebo que também tem um outro ponto, que aí vai puxar a próxima pergunta. Essa pergunta, inclusive, assim, várias pessoas fizeram lá no WhatsApp, que tem a ver com a mentalidade de escassez. Eu não sei se você percebe isso nos seus clientes, né? Então, a mentalidade de escassez é aquelas pessoas, assim, que vai ter uma dificuldade mais profunda na relação com o dinheiro. Muitas vezes a relação com o dinheiro pautada no medo, né? No seu ponto de vista, assim, o que você percebe de mentalidade de escassez nos seus clientes? Como que ela pode atrapalhar as finanças, de acordo com a sua percepção? Olha, para começar, essa questão de escassez, esse pessoal, eu lembro mais do Pablo Marçal, né? Pablo Marçal fala assim, se você não gasta com coisa cara, você é escasso, você tem mentalidade de escassez. Só que se você tem esse tipo de mentalidade que ele passa para as pessoas, né, é uma coisa até perigosa, você vai piorar a sua sensação de escassez. Porque a mentalidade de escassez é a percepção subjetiva de que os seus recursos são insuficientes para as suas necessidades ou os desejos, mesmo quando objetivamente eles não são. Um exemplo. Uma pessoa pode se sentir em estado de escassez mesmo ganhando 50 mil reais. Por quê? É uma pessoa que gasta tanto, mas tanto, que ela não tem dinheiro para pagar as contas básicas dela. Eu atendi uma pessoa que ganhava 12 mil reais, ele não tem uma casa própria, nem carro.
anda de Uber essa pessoa. Então, assim, é uma pessoa que se sente escassa, entendeu? E isso leva a prejuízos na saúde física e mental e pode sabotar as finanças. E para sair dessa mentalidade de escassez, é preciso você identificar qual que é o problema de escassez real. Porque tem, igual eu falei, a mentalidade de escassez objetiva e a subjetiva. A objetiva, por exemplo, uma mãe solo que ganha um salário mínimo, paga aluguel, realmente há uma escassez aí, né? Mas não é só uma questão de mentalidade. Realmente problema real de escassez. Existe problema de escassez, mas você precisa identificar qual que é o problema real, avaliar quais alternativas para sair daquela questão da escassez, agir para resolver esse problema da escassez e ir monitorando o que você estabeleceu. Você também precisa ajustar seu ambiente para se proteger, né, de gastos impulsivos e também construir uma folga financeira, pois isso é crucial para que você possa aumentar o seu bem-estar financeiro. No caso, você se proteger, né, de gastos impulsivos, desinstalar no seu celular aplicativos de Shopee, aplicativo de compra, quebrar esses cartões de lojas de departamento, não ter várias contas, vários cartões de crédito. Tudo isso ajuda a você a gastar mais sem ter um controle. Você precisa minimizar, organizar, né, a sua vida financeira primeiro com o mínimo possível para que você saia dessa situação. Sim, sim. Sabe o que eu percebo como psicóloga na questão da mentalidade de escassez? Que algumas pessoas, mesmo estando prósperas, vou te dar alguns exemplos. Eu tenho clientes que ganham bem, que estão bem, não estão endividados, já fizeram o dever de casa, de ter ali a reserva de segurança, organizam bem a vida, mas não se sentem bem na relação com o dinheiro. A relação com o dinheiro é pautada no medo de faltar. Não, e se eu perder meu emprego? E se eu não der conta de manter esse padrão de vida? Tá sempre assim, às vezes sente culpa. A pessoa pode comprar, né? Ela tá ali numa viagem com a família, tem o dinheiro guardado para aquela viagem, se organizou para aquela viagem, e na hora que compra um passeio de lanche de R$400, ela fala, ai, que passeio caro, como é que eu vou lidar com isso? Eu tô tirando da minha reserva. Então, assim, a mentalidade de escassez, a gente está chamando as pessoas nesse podcast para liberdade financeira, né, e emocional. E a mentalidade de escassez vai ser uma chave para isso. Porque mesmo a pessoa fazendo, a gente começou o podcast falando do básico. Vamos organizar as dívidas, vamos conciliar o presente com o futuro, né? Nós estamos construindo aqui, durante o podcast, um caminho para essa pessoa. Mas mesmo que ela chegue lá no topo, estou ganhando bem, estou com a minha casa, estou com o meu carro, estou com aquilo que eu defini como meta, ela ainda não vai se sentir bem se ela não trabalhar a mentalidade. Né? Tem que trabalhar. E sabe o que eu percebo? E tem a ver com a outra pergunta que eu quero te fazer. Como que a gratidão está ligada à mentalidade de abundância? Porque a gente fala de mentalidade de escassez e o contrário dela, onde todos nós queremos chegar, é a mentalidade de abundância. Você percebe que as pessoas, nessa relação com o dinheiro, nessa relação de se organizar financeiramente, a gratidão é importante nesse processo? Olha, Sheila, é essencial a gratidão. Por quê? Foram realizados estudos com freiras, onde as freiras que se identificavam como felizes, elas viveram 7 anos a mais do que as freiras que não se consideravam felizes. Então, se a gratidão, a felicidade, né, que tem a ver com a gratidão, tem a ver com mais longevidade, imagina com a questão financeira. E se as pessoas são gratas, elas tendem a ser mais felizes e mais produtivas. Elas tendem a não ter problemas de relacionamento. E tudo isso, né? Se você, por exemplo, é uma vendedora e atende bem seus clientes, você vai vender mais. E isso vai te impulsionar no seu desenvolvimento do seu trabalho e, consequentemente, na capacidade de gerar mais dinheiro. Você vai atrair pessoas, você vai atrair situações, coisas boas para você. Né? E pessoas felizes, elas também, você falou da mentalidade de escassez, elas usufruem melhor do dinheiro.
porque foram feitos também estudos que dinheiro traz felicidade, mas traz mais felicidade para as pessoas que já são felizes. Porque se a pessoa é carrancuda, rabugenta, uma pessoa infeliz, ela com o dinheiro ela vai estar relativamente bem, mas ela não vai usufruir daquele dinheiro com a mesma felicidade do que uma pessoa feliz. E isso traz uma qualidade de vida na sua relação com a abundância, e isso faz toda a diferença, né? Sim, muito bem. Eu percebo do lado aqui de cá, eu estou sempre falando com os meus clientes dos exercícios de gratidão, porque existe um caminho, né? Eu, por exemplo, estou aqui no meio do caminho. Lá atrás, ganhava super mal, trabalhava com RH, tive burnout, fiz a minha transição de carreira há quase 10 anos, fui trabalhar por conta própria, defini como objetivo morar como eu moro hoje, né? Hoje eu moro num sítio, moro na roça, numa casa grande, ainda com tanto de coisa para resolver por aqui, né? Então, eu percebo assim, que eu posso concentrar naquilo que ainda falta, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo, e isso vai me levar para um estado mental de insegurança, de insatisfação, de chateação, ou eu posso me concentrar naquilo que eu já conquistei, falar, olha onde que eu estava, né, há 10 anos atrás, e onde que eu estou agora, olha como que era a minha relação com o dinheiro lá atrás, como que é agora, olha o quanto eu evoluí, né, e a gratidão tem a ver com esse processo, essa percepção da nossa evolução. Eu acho que a única comparação que é útil nesse aspecto da mentalidade financeira é a gente comparar com a gente mesmo. Porque aí tem um outro qualquer situação, né? Eu percebo que as pessoas ficam se comparando com os ricos, com os influencers, acreditando em videozinho de internet, e isso impacta demais, que a pessoa está sempre com a sensação que está faltando alguma coisa e não agradece pelo que tem, né? E o agradecer pelo que tem e usufruir o que tem também é extremamente importante para diminuir o comportamento, né, de ficar ali comprando um tanto de coisa sem necessidade, né? Sheila, e no seu ponto de vista, como é que a gente muda a nossa mentalidade, especialmente a financeira? Todo esse processo da minha mentoria financeira, ele é baseado em autoconhecimento, né? Então, para você mudar a sua mentalidade, é você criar o hábito de se questionar. É o que você falou, né? Sobre a sua situação. Antes você estava trabalhando muito lá no seu RH e hoje você mora aí no interior. É meu sonho. Daqui a alguns anos eu quero estar como você, mas eu já sou grata porque eu já saí do CLT e hoje eu empreendo. Inclusive, você também falou do burnout. Eu, para não chegar nesse nível, eu construí uma reserva financeira e para poder fazer essa transição de carreira, e deu certo. Então, é você criar o hábito de se questionar, perguntar a si mesmo, por que você acredita que não é capaz de lidar com o dinheiro? Então, você tem que procurar exemplos de superação na sua própria vida, né? Como você falou. A terapia pode ser muito útil, assim como consumir conteúdos que te desafiem as suas ideias antigas e se permitir pequenas experiências práticas, né? Ser grato nas pequenas coisas do dia, você ter saúde para caminhar, né? Tem gente que tem problemas para caminhar, igual pessoas que têm problemas graves de saúde mesmo, não conseguem fazer coisas simples que a gente não valoriza. E cada pequeno passo, como montar um orçamento simples ou poupar um valor pequeno, já exercita uma nova forma de pensar. E é um processo que é construído aos poucos, com paciência, e também você tem que estar aberto a novos aprendizados. Muito bom. Para a gente encerrar, Sheila, e deixar assim uma dica de fechamento para essas pessoas, conta para a gente como é que planeja financeiramente e emocionalmente para o envelhecimento. Considerando um cenário como que a gente vive hoje, que não está fácil, né? Que dicas que você dá para essas pessoas que querem envelhecer sentindo mais seguras financeiramente? Olha, no lado financeiro, o ideal é começar o quanto antes a construir uma reserva financeira, né? Aquela questão que eu falei, pensando na aposentadoria, sem pensar na aposentadoria tradicional, porque a gente não sabe como vai ser,
fazer investimentos que garantam uma renda e segurança para o seu futuro. E assim, mesmo você tendo pequenas contribuições constantes, o tempo faz uma grande diferença. Os juros compostos vão trabalhar para você a partir de um certo momento, né? Logo quando você poupar, assim, você vai ver pequenos rendimentos, mas à medida que aquele bolo for ficando maior, os juros compostos vão ficando maiores ainda também. E a questão emocional, você tem que pensar como você deseja viver essa fase, né? Você quer manter laços sociais, cultivar algum hobby, buscar algumas atividades com propósito. Então, assim, o planejamento financeiro e o cuidado com a saúde mental, eles devem caminhar lado a lado. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Acho que vamos pensar nas dicas práticas que a gente conversou com as pessoas hoje. Primeiro, organizar as dívidas, né? Se tem dívidas, comece por ela renegociando. Segundo, conciliar os gastos do presente com consciência, revendo hábitos de consumo, né? E poupando aos poucos para o futuro. E aquelas metas que a pessoa tem, uma viagem, né? Ou comprar uma casa, ela também tem uma reservinha que ela vai colocando aos poucos para os objetivos que ela quer alcançar. A gente falou também de mentalidade financeira, que é investir nessa relação de gratidão, agradecer pelo que tem, curtir o que tem, investir no bem-estar emocional, sem ter que gastar gastando excessivamente por status, né? A pessoa tem aí uma forma de conduzir a vida financeira mais leve. E, por último, se planejar para o envelhecimento, né? Eu falo que a vitória da nossa vida é envelhecer, né? Que é sinal que a gente teve vida e chegou até lá. Envelhecer bem, né? Exatamente. Mas, assim, a questão principal que você falou desse resumo aí é o autoconhecimento, né? Você saber por que você faz o que você faz com o seu dinheiro. O que você aprendeu lá na sua infância, crenças, traumas, a socialização financeira, né? O que você aprendeu com seus pais. Então, assim, o autoconhecimento é o número 1 para que você tenha a chave do sucesso financeiro, tanto pessoal quanto financeiro também, né? Excelente, Sheila. Quero encerrar, né, esse podcast te agradecendo, dizendo para as pessoas que foram muitas perguntas feitas, a gente não conseguiu falar aqui nesse podcast sobre todas, mas a Sheila preparou, gente, um material super interessante, que é um e-book. Esse e-book, eu não sei de onde você está nos ouvindo, o nosso podcast tem várias plataformas, mas nós vamos colocar ele no YouTube. Na descrição desse podcast no YouTube vai ter o link para você baixar gratuitamente o e-book dela, de perguntas e respostas sobre como transformar aí a sua vida financeira. E se você quer ter mais acesso a conteúdos como esse, me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Compartilhe com todo mundo que você entender que vai se beneficiar desse conteúdo, né? Esse podcast. Sheila, muito obrigada. Obrigada a você, Sheila. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também. Sheila Financas, Sheila igual da Sheila aqui, da Sheila de Oliveira, SHEILA. E trabalho com mentorias e consultorias financeiras para pessoas e empresas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me chamar lá no direct do Instagram. Agradeço a todo mundo e a você, principalmente, Sheila, pela oportunidade. Um beijo para vocês e até o próximo podcast. Tchau, gente.